Muitas vezes você faz um mergulho, passa algum tempo fora d'água e planeja seu mergulho repetitivo baseado nos limites sem parada do seu computador. Mas nem sempre. Às vezes você sabe a profundidade e o tempo que quer em ambos os mergulhos e então planeja quanto tempo esperar entre eles. É o que chamamos um intervalo mínimo de superfície. Imagine você e seu dupla mergulhando sobre um naufrágio. O primeiro mergulho foi aos 18 metros 60 pés por 40 minutos e planejam fazer um segundo aos 15 metros 50 pés. Vocês querem mergulhar por 45 minutos e sabem que tem ar suficiente para o mergulho, para uma parada de segurança e uma reserva adequada. Para ficarem bem dentro dos limites, vocês concordam que seus computadores devem mostrar pelo menos 50 minutos de tempo sem parada antes de descerem. Assim, quanto tempo devem esperar após mergulharem aos 18 metros 60 pés por 40 minutos para obterem 50 minutos de tempo sem parada aos 15 metros 50 pés? Uma maneira é consultar periodicamente os limites sem parada até o computador mostrar o tempo desejado. Isso soa impreciso, mas com a experiência vocês têm noção do tempo ganho durante os intervalos de superfície. Outra maneira é usar o modo de planejamento de mergulho do seu computador. Nem todos permitem isso, mas com alguns computadores, após um mergulho você pode inserir intervalos de superfície e profundidades e eles mostram os tempos sem parada. Você também pode usar um aplicativo de planejamento, a tabela RDP ou a ERDP-ML para encontrar os intervalos mínimos de superfície. Eles não serão idênticos aos do seu computador de mergulho, mas darão uma boa estimativa do tempo de espera na superfície. Ao planejar, consulte a lista dos tempos sem parada para confirmar que você tem o tempo que deseja. Os modelos descompressivos dos computadores e tabelas de mergulho são baseados em mergulhos no nível do mar. Na altitude, a pressão é menor, então voar após mergulhar ou mergulhar na altitude pode aumentar o risco de doença descompressiva. Por conta disso, a comunidade médica do mergulho recomenda esperar pelo menos 12 horas antes de voar após um mergulho. Se fizer mais de um ou mergulhar por vários dias seguidos, espere pelo menos 18 horas. As recomendações para o voo após o mergulho mudam periodicamente. Siga as mais atualizadas. Você usa procedimentos para mergulhar em locais com altitudes superiores a 300 metros, 1000 pés. Você ajusta os computadores para a altitude e alguns se ajustam automaticamente. Consulte o manual do seu. Com a maioria das tabelas de mergulho, você usa uma tabela especial que converte sua profundidade real para uma profundidade teórica ajustada para a diferença de pressão. Seu instrutor vai orientá-lo se os seus mergulhos em águas abertas forem feitos em altitude. Você aprendeu a permanecer aquecido para evitar hipotermia e a mergulhar relaxado para evitar exaustão. O frio e a atividade intensa também podem aumentar o risco de doença descompressiva. Embora deva evitar mergulhos sob condições frias ou extenuantes, se sentir mais frio ou se esforçar mais do que o esperado, seja ainda mais conservador do que de costume. Com a tabela RDP e a ERDP-ML, calcule mergulhos nestas condições como se fossem 4 metros, 10 pés, mais profundos do que o real. Pode ser especialmente prudente fazer paradas de segurança. Se exceder acidentalmente um limite sem parada, seu computador vai mostrar profundidades e tempos para paradas de descompressão de emergência. Não suba acima da profundidade indicada da parada. Seu computador vai lhe mostrar quando você pode subir à superfície ou até a próxima parada, se houver mais de uma. Embora seja importante completar as paradas de descompressão de emergência, não fique sem ar tentando fazê-las. Complete o máximo de paradas que puder, mas poupe ar suficiente para voltar à tona e sair da água. Fora d'água, relaxe, respire oxigênio de emergência se disponível e monitore-se pelos sintomas de doença descompressiva. Não mergulhe por pelo menos 24 horas. Muitos computadores entram em modo de erro por este período se você não completar uma parada de descompressão obrigatória.
Lesões por hiperexpansão pulmonar e doença descompressiva recebem os mesmos primeiros socorros e você não distingue entre elas quando presta assistência a um mergulhador. A comunidade do mergulho agrupa ambas sobre o termo mal descompressivo ou MD. Siga os passos que aprendeu na seção 3 para ajudar um mergulhador inconsciente. Monitore a respiração e preste RCP conforme necessário. Acione o serviço médico de emergência e o serviço local de emergência ao mergulhador, se existir. E mantenha o mergulhador deitado, respirando oxigênio de emergência. Deite um mergulhador inconsciente e que respira sobre o lado esquerdo, com a cabeça apoiada desta forma. Preste assistência até os profissionais de emergência assumirem. Quase todos os casos de MD requerem colocar o mergulhador de volta sob pressão e administrar medicamentos numa câmara hiperbárica. Não atrase os primeiros socorros e o transporte do mergulhador até o tratamento definitivo. Quanto mais rápido o tratamento começar, menores são os riscos de sequelas permanentes. Sob pressão, o nitrogênio e o oxigênio têm um efeito inebriante chamado narcose por gás. Não é algo diretamente prejudicial, mas pode afetar o bom julgamento e a coordenação motora. Os sinais e sintomas incluem uma sensação de embriaguez, perda de coordenação motora, lentidão de raciocínio, lentidão de reações, risos sem motivo, depressão, uma falsa sensação de segurança, desrespeito pela segurança e, sob estresse, ansiedade e ou pânico. A narcose afeta os mergulhadores de modo diferente, mas a maioria começa a notá-la em profundidades perto de 30 metros, 100 pés. Cansaço, medicamentos ou álcool pode torná-la perceptível em profundidades mais rasas. Mergulhar em águas frias, no escuro ou sob visibilidade limitada parece aumentar os efeitos, ao passo que a experiência parece reduzi-los. De modo geral, a narcose não parece causar problemas em mergulhos mais rasos do que 30 metros, 100 pés, mas se você percebê-la, suba para uma profundidade mais rasa. Os efeitos normalmente passam rápido. Durante os seus mergulhos em águas abertas, você praticará navegar com uma bússola subaquática. Esta habilidade o ajuda a poupar o ar e saber onde está em relação ao seu ponto de saída durante todo o mergulho. Uma bússola convencional se parece como esta. A agulha magnética sempre aponta para o norte magnético. A linha de fé é sempre a direção do seu deslocamento. O bezel gira para você alinhar marcas indicadoras de curso com a agulha magnética, e as referências de curso permitem registrar as direções. Segure sua bússola nivelada e com a linha de fé alinhada com a linha central do seu corpo. Olhe por cima da bússola enquanto nada. Para bússolas montadas em consoles, segure desta forma. Para ajustá-la, aponte a linha de fé na direção que deseja e deixe a agulha magnética parar. Então, gire as marcas indicadoras de curso até alinhá-las com a agulha. Enquanto nada, mantenha a agulha dentro das marcas indicadoras e a linha de fé alinhada com o seu corpo. Se você se desviar do curso, a agulha sai das marcas indicadoras. Pare, gire o corpo até a agulha se alinhar novamente e então prossiga. Enquanto você navega, seu dupla mantém contato e monitora a profundidade. Para retornar num curso recíproco, gire o bezel 180 graus e então gire o corpo até a agulha estar dentro das marcas indicadoras de curso. Agora você está de frente para o caminho de onde veio. Algumas bússolas possuem 2 conjuntos de marcas indicadoras para você não precisar ajustar o bezel. Cada vez mais computadores de mergulho vêm com bússolas eletrônicas. O funcionamento é parecido, mas o mostrador é diferente. Consulte o manual ou o seu instrutor se o seu computador tiver uma. Ao longo deste curso, você aprendeu sobre os limites que você é responsável por seguir como PADI Open Water Diver recém-certificado. Vamos resumir alguns deles. Você foi treinado até uma profundidade máxima de 18 metros, 60 pés, ou a profundidade real que você atingiu se for mais rasa. Com experiência e treinamento acima do curso PADI Open Water Diver, a profundidade máxima do mergulho recreacional é de 40 metros, 130 pés.
Você também treinou para mergulhar em condições tão boas ou melhores do que aquelas nas quais foi treinado, dentro dos limites sem parada do seu computador ou das tabelas de mergulho. Você está qualificado para participar do curso PADI Advanced Open Water Diver, do programa Discover Local Diving e de vários, mas não todos, os cursos de especialidade PADI. Por fim, é sua responsabilidade estabelecer os limites de cada mergulho com base na sua avaliação das suas habilidades, nível de conforto e condições de mergulho. Um desafio que os novos mergulhadores às vezes enfrentam é como se manter envolvido com o mergulho. A comunidade do mergulho descobriu 3 coisas para ajudá-lo. Primeiro, envolva-se em ambientes sociais onde possa conhecer outros mergulhadores. Segundo, visite diferentes locais para mergulhar. E terceiro, prossiga com a sua educação no mergulho. É fácil fazer amigos com os quais mergulhar. Comece no seu Dive Center ou Resort PADI. Lá geralmente existem clubes e atividades. Então, junte-se à diversão. Conheça mergulhadores no Scuba Earth e em outras redes sociais. Participe de eventos locais de mergulho e convide alguns dos seus amigos para se tornarem mergulhadores. Outra oportunidade são as viagens de mergulho em grupo. Sua operadora e os clubes de mergulho provavelmente organizam viagens para destinos próximos e distantes. Com a experiência, você também planejará as suas. Defina metas de treinamento. O que deseja conquistar como mergulhador? Então participe de cursos que o conduzam aos seus objetivos. Você geralmente pode combinar um curso com uma viagem de mergulho. Também se sabe que mergulhadores que investem em seus próprios equipamentos continuam a mergulhar e aproveitam mais. Isto não é surpresa, já que seus equipamentos atendem às suas preferências, se ajustam ao seu corpo e são adequados aos mergulhos que você gosta. O propósito do sistema PADI de educação do mergulhador é ajudá-lo a mergulhar com segurança, mas também a continuar desfrutando o mergulho. Ele oferece um caminho claro e com opções para você crescer e aproveitar o mergulho como e onde quiser. Você pode até já estar pensando sobre um dia se tornar um instrutor de mergulho. Ao avançar no sistema PADI, você aprende novas habilidades, faz novos amigos, aprende mais sobre os diferentes equipamentos e visita novos lugares e pontos de mergulho. Fale com seu instrutor ou operadora de mergulho sobre seus interesses e visite regularmente o PADI.com para se informar sobre as novidades do sistema PADI. É bem raro você remover e recolocar sua unidade de mergulho embaixo d'água, mas você aprende isso para situações como se livrar de um enrosco ou fazer um ajuste de vez em quando. Essa é uma das poucas habilidades em que é importante estar com flutuabilidade negativa, então encontre algum fundo sem vida. Ajoelhar-se com flutuabilidade negativa o ajuda no controle e no equilíbrio quando remover a unidade de mergulho, especialmente com CEs com lastro integrado. Aqui está um método, embora haja outros. Com uma quantidade pequena a moderada de lastro num CE com lastro integrado, ou com um CE sem lastro integrado, desinfle completamente seu CE. Se houver muito peso num CE com lastro integrado, você pode ter que adicionar um pouco de ar para manuseá-lo. Após desinflá-lo, ajoelhe-se com o joelho direito para cima. Afrouxe e solte as tiras, então remova a unidade começando pelo braço esquerdo. Isto é importante para manter seu regulador na boca. Mantenha a unidade em pé e não a solte. Repouse-a imediatamente sobre seu joelho direito, perto do corpo para compensar a flutuabilidade da sua roupa de exposição. Com seu braço direito parcialmente passado pelo ombro do CE, controle a unidade. Você também pode remover completamente a unidade e deitá-la horizontalmente no seu colo, mas vai precisar deixá-la novamente em pé para recolocá-la. Recoloque a unidade como se fosse um casaco, começando pelo braço direito para que o regulador fique na boca. Passe-a totalmente sobre seu ombro direito para que o peso equilibre seu corpo. Pode ser útil segurar o fundo do cilindro com a mão direita e inclinar-se um pouco para frente. Então, passe o braço esquerdo. Antes de reapertar as tiras, cheque se nenhuma mangueira ou acessório ficou preso por baixo.
Você remove e recoloca lastros embaixo d'água para ajustar seu alinhamento ou o próprio lastro. Às vezes, um bolso de lastro se solta ou você precisa fazer outros ajustes no sistema de lastro. Como você faz isso depende do seu sistema de lastro. Você pode remover e recolocar lastros individuais, bolsos de lastro ou mesmo o cinto todo. Esta é outra habilidade em que é útil estar com flutuabilidade negativa. Desinfle seu CE e ajoelhe-se, deixando para cima o joelho do lado em que vai remover o lastro ou o joelho direito para o cinto de lastro. Remova o bolso ou o chumbo e coloque-o sobre o joelho. Recoloque como o faria na superfície. É útil inclinar-se para trás e escorregar os bolsos para o lugar. Seu instrutor vai mostrar as técnicas adequadas ao seu equipamento. Com um cinto de lastro, solte-o e puxe-o por trás das suas costas pela ponta sem fivela, o lado direito, e passe-o ao redor do seu joelho elevado. Coloque o cinto desta forma, bem parecido ao que faria na superfície. Lembre-se de se inclinar ou deitar para frente com o rosto para baixo para que o peso repouse sobre as suas costas. Isto alivia a tensão sobre a fivela e você pode reapertá-la facilmente. Cheque se nenhuma mangueira ficou por baixo antes de reapertar completamente. Às vezes, você tem que descer ou subir sem uma referência que possa ver ou tocar. Siga os 5 passos para as descidas e subidas, mas observe seu computador e controle a velocidade com o seu CE. Para praticar isso em águas confinadas, ignore quaisquer indicações visuais e use seu dupla e seu computador como referência. Durante a descida, equalize, mantenha contato com o dupla e ajuste sua flutuabilidade sem pressa. É mais fácil controlar uma descida lenta do que uma rápida. Quando subir, mantenha contato com o dupla. Segurem-se um no outro se for necessário. Controle sua flutuabilidade e a velocidade de subida. Novamente, mais lento é mais fácil. Faça uma parada de segurança levitando em meia água aos 5 metros, 15 pés. Para praticar isto em águas confinadas, pare cerca da metade do caminho entre o fundo e a superfície. Se precisar navegar enquanto desce ou sobe sem uma referência, uma técnica é os duplas se segurarem um no outro. Um navega enquanto o outro controla a profundidade e a velocidade de descida ou de subida. Você também pode praticar isso em águas confinadas. Durante o curso, você fará um ou mais mini mergulhos. Eles são mergulhos simulados em que você pratica os passos de um mergulho real parecido ao que faria em águas abertas. Seu instrutor vai pedir para você e seu dupla planejá-los como se fossem mergulhos em águas abertas, incluindo o tempo e os limites do suprimento de ar. Vocês farão checagens de segurança pré-mergulho e usarão entradas e saídas apropriadas para águas que não dão pé. Cada mini mergulho terá habilidades e objetivos específicos atribuídos pelo seu instrutor, além de você praticar as habilidades que quiser com seu dupla, brincar um pouco e desfrutar seu tempo embaixo d'água. Aprender a mergulhar pode ser desafiador, mas também é algo novo, gratificante e empolgante. Até agora você aprendeu muito sobre o mergulho e em breve vai concluir seus mergulhos em águas abertas. Mas não importa o quão incrível e gratificante seja se tornar um PADI Open Water Diver, este é só o início. Mergulhe de modo conservador, siga o que você treinou e continue a aprender. Uma vida inteira de aventuras embaixo d'água espera por você.
Seja bem-vindo ao mergulho.